Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer e um vídeo especialíssimo sobre a Copa do Mundo de 1962, a terceira final que o Brasil chega. O Brasil havia chegado também em 1950, a gente mostrou para vocês aqui, mostramos na semana passada 58 e agora 62. O Brasil chega a esta competição como campeão mundial já em 58. E a gente passa por um viés muito grande na primeira fase, com a lesão talvez não, do principal jogador nosso, né, que depois foi substituído e conquistamos mais um título em 62. Quer saber mais da história? Então espera um pouquinho que depois da vinheta vem mais Copa do Mundo de 62. Antes da vinheta, curtida no vídeo. Também deixou a curtida? Comentário aqui embaixo. Compartilhe para o máximo possível de gente e também se inscrevam no canal, ativando o sininho também, beleza? Então, vai rodar a vinheta e a gente já volta com mais Copa do Mundo 62. De volta, pessoal! E a gente vai começar dando uma olhada na tabela da competição, né? Então, vou cortar aqui a tela para vocês. A gente já está num site muito importante, que é o Wikipedia. Então, a gente já está aqui já no Wikipedia para dar uma olhada. O Brasil estreia a Copa do Mundo de 62, vencendo o México por 2-0. Então, gol do Zagallo e gol do Pelé. Então, a gente começa bem a Copa do Mundo. Nessa segunda partida, o Brasil empata com a Tchecoslováquia, 0-0. E aqui vale uma ressalva importante. Aliás, vocês podem ver nessa matéria no site da CBF, tá? Sobre a lesão de 62. O Brasil teve essa primeira vitória contra o México. Na segunda, nesse empate em 0-0, aos 27 minutos do primeiro tempo, o Pelé teve uma distensão no adutor da coxa esquerda. Então, o Pelé tem uma lesão aos 27 do primeiro tempo, no segundo jogo da Copa do Mundo, e fica de fora da Copa. Quem entra para o lugar dele é o Amarildo. O Amarildo, que vai ser o autor dos 2 gols no jogo contra a Espanha, o 2-1 contra a Espanha, e o Brasil classifica tendo 5 pontos. Lembrando que nessa época a vitória valia 2, empate 1, derrota 0. Né? Essa era a pontuação da época para cada um dos resultados. O Brasil chega com 2 vitórias e 1 empate, né? E a perda do seu principal jogador, que era o Pelé, mas uma entrada muito boa da Amarildo. Então, o Amarildo faz uma grande Copa do Mundo de 62 e, obviamente, o grande destaque, principalmente da fase final, é o Garrincha, tá bom? Passando por essa primeira fase de grupos, o Brasil vai para a fase eliminatória, onde o Brasil enfrenta a Inglaterra, 3-1, enfrenta o Chile, 4-2, e a Tchecoslováquia, e vitória por 3-1. Tá? Contra a Inglaterra, o Brasil vence por 3-1, 2 gols do Garrincha, 1 do Vavá. Contra o Chile, o Brasil vence por 4-2, 2 do Garrincha, 2 do Vavá. E também, quando ele vai enfrentar a Tchecoslováquia na final, Amarildo, Zito e Vavá fazem os gols da seleção. Então o Brasil vence por 3-1 a Copa do Mundo. O Brasil chega a uma conquista com 5 vitórias e 1 empate. O Brasil basicamente tem a melhor seleção do mundo naquela geração, tanto de 58 até 62. Né? A gente vai ter o hiato ali de 66, mas volta na Copa de 70. Mas principalmente é de se entender que nesse momento, né, nessa situação onde você estava, a perda do Pelé, principalmente, foi um marco muito grande para aquele grupo, e a presença do Garrincha, principalmente como grande destaque ali do segundo, terceiro jogo até a final da Copa do Mundo, como um cara muito importante nessa conquista, sendo inclusive o Bola de Ouro premiado como melhor jogador da competição em 62. Tá? Então, essa é a primeira parte. Acho sempre muito importante valorizar, justamente pela capacidade que houve da seleção de superação. Houve uma capacidade de superação da seleção, principalmente na ausência do maior jogador da época, que era o Pelé. Então, assim, para além de ser o maior jogador de todos os tempos no Brasil, principalmente, né? A gente está em algumas semanas aí dessa discussão por conta da publicação da 442, mas principalmente por conta disso, de se valorizar a conquista. É como se o Brasil tivesse perdido, sei lá, hoje,
o Neymar, fazendo as devidas comparações, e fosse uma grande Copa do Vinícius Júnior, por exemplo. Né? Então você perde o seu grande jogador, seu grande astro, e o cara que também é um grande jogador, também é um grande astro, assume de vez a responsabilidade, os holofotes, e consegue fazer com que a seleção avance e vá conquistando cada vez mais partidas. A gente vai ouvir agora um pouco também a fala dos jogadores também sobre essa experiência e sobre essa Copa do Mundo. Naquela Copa não tinha como perder. Garrincha fazendo gol de falta. Garrincha não era de fazer gol. Garrincha fazendo gol de falta. Garrincha fazendo gol de cabeça. Palavras do Coutinho. Não tem como perder. Garrincha fazendo gol de pé esquerdo, que ele não sabia nem andar. Como é que você vai perder uma Copa? Não tem como perder. Cada gol que ele fazia, ele falava, pô, não é possível, né? Fazendo gol, não podemos perder mais. Porque não tinha reserva, né? Machucou, fica com 10. A Copa do Mundo. Nessa época. Machucou, fica com 10. Não tem substituição. Então nós estávamos todos do lado de fora e a gente conversava muito um com o outro, né? Dizia, nossa, não é possível, o Mané tá fazendo gol de pé esquerdo. O que é isso? Mané tá louco? O que está acontecendo? Não pode perder mais essa Copa do Mundo, não tem jeito de perder. Depois do que ele está fazendo, não tem jeito de perder. E realmente o Mané foi o cara. O terceiro jogo também foi complicado, que foi o jogo contra a Espanha. Contra a Espanha, que o Nilton Santos fez o pênalti. O que você lembra desse jogo? Foi o jogo... Foi um jogo que o Amarildo se deu bem, né? O Amarildo se deu muito bem nesse jogo. Nossa, ele fez um gol sem ângulo que aliviou. E após esse gol do Amarildo, o Nilton Santos fez pênalti. Que, se eu não me engano, a Espanha fez 1-0. Se eu não me engano, a Espanha fez 1-0, nós fizemos 1-1 com esse gol do Amarildo. Aí em seguida o Nilton Santos parece que fez o... Parece não. A direção que nós estávamos foi pênalti. Só que o Nilton, muito experiente, muito esperto, ele deu um passo atrás. Mas nem ele sabia que esse passo atrás que ele deu saía fora da área. E saiu fora da área isso aqui, ó. Então o juiz botou a bola ali e tal, não deu o pênalti, o Brasil foi em seguida, fez 2-1. Então foi as coisas mesmo de experiência, de cara com capacidade para essa experiência mesmo, né? Quando o Pelé saiu, houve uma preocupação geral, assim, ai meu Deus, e agora? Será que vai dar? Será que não vai? A preocupação existiu, né? Lógico, existiu, não tenha dúvida. Aí todo mundo se reuniu, fomos em cima do Amarildo e tranquilo, Botafogo. Tá com a camisa do Botafogo, vambora. Não esquenta a cabeça com isso não. Vambora, é tu mesmo, cara. Sabe jogar, se não soubesse, tudo bem, mas sabe jogar, pô. Então, não sei o que, pô, ele foi tranquilo pra dentro do campo e foi um sucesso. Sabe quando eu tremi? Eu vou, antes da Amarildo falar, eu vou colocar uma reflexão que eu acho ela importante. Talvez a gente fale muito dessa questão do Pelé, e realmente, de fato, deve ter sido muito difícil, mas a gente faça uma análise um pouco equivocada. Às vezes, porque a gente está olhando isso do presente para o passado, a gente está olhando para trás. Quando a gente olha para trás, a gente faz uma reflexão a partir do conceito que a gente tem agora, né, formulado. Então, agora o Pelé é o maior de todos os tempos, a gente está falando no contexto brasileiro, então não há muita discussão nesse cenário. Na época, você tinha grandes jogadores disputando com o Pelé, ou seja, e aí eu não estou falando especificamente da Amarildo, que era a posição, mas era natural que você tivesse um torcedor do Botafogo, por exemplo, que achasse o Garrincha melhor. É natural que tivessem outros jogadores de outras equipes do futebol brasileiro, cuja torcida achasse que fosse aquele jogador melhor, inclusive, que o Pelé. Óbvio, podia ser que grande parte achasse que fosse o Pelé o melhor, sem grandes discussões. Mas você poderia ter essa discussão. A gente está falando de uma outra época, e aí a frase do Coutinho faz total sentido. Pelé teve a lesão, mas para o grupo foi tipo, bora, vamos dar força para o Amarildo e vamos seguir. O que para a gente parece, nossa, caramba, hoje
saiu Pelé. Na época saiu Pelé, companheiro de equipe de alguns, adversários de outros, que tinha respeito por todo mundo e que era respeitado por todo mundo. Então era uma situação e uma relação diferente, né? Isso é muito importante de ver também na fala do Coutinho. E no final, contra a Tchecoslováquia, quando o Mauro estava pegando a Copa, então entrou um flash, não? Assim, um flash assim, veloz. Não? Eu falei, puxa vida, rapaz. Eu falei, pô, se nós não tivéssemos ganho essa Copa, se nós tivéssemos perdido o jogo contra a Espanha, o que seria de mim? Onde é que eu estaria agora? Então, pô, é verdade. Porque você imagina, se eu, entendeu, naquele jogo, tivesse fracassado. Se naquele jogo nós tivéssemos perdido, quem queria pagar todos os problemas da... Amarildo que não correspondeu. Seria isso. O peso era todo sobre. Então, a minha responsabilidade foi enorme. Eu só fui render conta depois, entendeu? E agora eu digo, os meus méritos são meus. Porque ali só eu poderia perder, mais ninguém. E esse é um ponto importante, porque o que o Amarildo falou ali, ele tem toda a razão. É uma situação que obviamente não é 100% confortável, né? E confortável porque justamente ele tinha que substituir o Pelé, e ao substituir o Pelé ele teria que corresponder, porque é óbvio, né? A gente está falando de Copa do Mundo, e aí vou traçar um paralelo muito besta, mas que faz sentido, tá? Só para tentar aproximar esse cenário de 62 com o cenário de agora. Seria mais ou menos como aconteceu e veio acontecer com o Bernard no 7-1. Então o Bernard substituiu o Neymar, e ao substituir o Neymar, ficou a sensação que aquele menino que tinha alegria nas pernas, frase do Filipão, não correspondeu. E aí todo mundo massacrou o Bernard, a ponto do Bernard não render tanto quanto se esperava, pelo menos quem acompanhou ele na fase de Atlético Mineiro esperava muita coisa dele. Ele acabou indo para os principais centros, né, principalmente a Inglaterra quando ele jogou no Everton, mas não teve aquela projeção que se imaginava, muito também em decorrência desse cenário de expectativa que se tinha, e também, é claro, esse turbilhão de coisas que acontecem pela esperança de, ao ser brasileiro, sabe jogar e vai resolver tudo com a bola nos pés. Então não foi o que aconteceu com o Bernard, mas aconteceu um pouco isso com o Amarildo, e para sorte ou pela competência ou por qualquer outro fator que seja, o Amarildo teve sucesso ali naquele jogo, contribuiu com os 2 gols contra a Espanha, e principalmente a equipe, acredito que ela tenha ido mais tranquila para as fases finais, sabendo que ela conseguiria resolver contra as grandes equipes também. E a gente vai dar uma olhada agora, pessoal, nos gols desse Brasil bicampeão do mundo em 62. E a vitória contra a Espanha, 2-1. O primeiro gol da Espanha. Aí essa parte que falaram, né, da esperteza, né? Aí foi marcado falta e não pênalti, como deveria ter sido. Empate do Brasil. E após o empate, jogada na ponta direita, cruzamento e a virada do Brasil, 2-1 em cima da Espanha.
classificado em primeiro do grupo, 5 pontos, vai para as quartas de final. Vitória novamente, 3-1 contra a Inglaterra. Percebam, né, como foi havendo uma evolução na forma como se relaciona com a bola, tanto os jogadores de linha quanto os goleiros, principalmente, e principalmente como a forma de comunicação, de recuperação do espaço, ela vai modificando muito ao longo do tempo, né? Como a gente começa a entender as possibilidades de ação a partir desses jogadores, e eles vão construindo um caminho, um alicerce, uma base para ir evoluindo, né? Então é bonito de ver, historicamente falando, no futebol, justamente nessa trajetória que se faz de avanços e possibilidades de jogo a partir desses jogadores, a partir da história que cada um foi criando e também que foi servindo de base e inspiração os jogadores que vieram na sequência, né? As gerações futuras que viram, né, isso acontecer logo ali na sua infância, na sua adolescência, tentaram replicar, criar coisas novas e avançar. Então, esses jogadores que fizeram o sucesso do futebol brasileiro lá no comecinho é o que ajuda a dar base para o futebol brasileiro hoje em dia, e aí vale a pena a valorização de cada um deles dentro da história do esporte e da história das competições também. Mais uma bola para a área e 3-1. Vavá. Imagens da comemoração. E pessoal, esse foi o especial da Copa do Mundo de 1962. A Copa do Mundo onde a gente perdeu o grande astro do Brasil naquela época por lesão e acabou ganhando um herói que não era um dos mais prováveis, que era Amarildo, mas que bom que a gente conseguiu não só isso, mas também que bom que esse personagem teve uma oportunidade de se tornar central nessa história, também juntamente com o Garrincha, que foi o grande destaque da Copa do Mundo, o artilheiro daquela Copa com 4 gols, junto com mais outros 4 ou 5 jogadores, e também foi o melhor jogador, eleito o melhor jogador da Copa de 62. E é sobre ele o vídeo de amanhã, é sobre o Garrincha, a gente vai falar um pouco mais sobre ele amanhã, combinado? Então te vejo aqui amanhã também, um grande abraço, muito obrigado pela audiência e valeu!